venho pensando ultimamente, desde que foi consolidada em 2016 a LBI, né, e antes dela a própria Convenção da ONU, através de um decreto legislativo, foi emendado à nossa Constituição, eu entendo que tudo que a gente tinha que discutir em termos de política pública para as pessoas com deficiência no Brasil já estão consolidadas. Hoje, o grande questionamento que se faz é como fazer cumprir aquilo que já é lei neste país. Então eu acredito que a arte, neste caso a música, ela é uma bela ferramenta para mudar a cultura das pessoas, né? Eu entendo que a sociedade tem que entender que ela tem problema, o meio tem problema, e o meio precisa entender a diversidade entre as pessoas e, por conseguinte, respeitar essa diferença. Nesse sentido, eu acredito que a música, né, a letra, o ritmo, tudo isso vai incutindo na cabeça das pessoas para que realmente haja uma transformação cultural e atitudinal. Eu acho que tem que se contextualizar e trazer a reflexão que é deficiência. Eu sei que é um assunto muito relativo para falar, mas a deficiência historicamente sempre foi vista como algo que tem que ser curado, uma tragédia pessoal, uma tragédia que vai acontecer com o outro, nunca com a gente. A deficiência, ela foi tratada sempre como uma coisa que o problema está no indivíduo que tem a deficiência, não no contexto. E aí, a partir, né, de já um tempo, começa a se questionar, será que a deficiência está realmente na pessoa? Começa a trazer a reflexão, até que ponto o meio tem essa responsabilidade de incluir, né, de acolher as diferenças, né? Por isso que eu resolvi, acho que, fazer humor. Tanto é que eu falo, eu era auxiliar administrativa de RH, eu não era atriz. Eu escolhi ser atriz. Eu que escolhi, não a vida que me empurrou para ser a palhacinha. Porque o palhaço tem um dom maravilhoso de fazer sorrir. E hoje em dia é muito difícil isso, levar a alegria. Porque para levar tristeza é só eu contar a trágica vida que eu já passei aqui. Todo mundo vai chorar. Então, eu escolhi ser humorista. Minha opção, não que a vida falou, não, já que não tem profissão, não vai conseguir estudar, não vai para a escola, vamos botar ela de palhacinho ali. Não. É o contrário. Eu que escolhi. Eu acredito muito na divulgação. E acredito que qualquer forma de divulgação no que diz respeito à pessoa com deficiência é super importante, porque nós temos várias leis, vários decretos, normas, regras, uma nova LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, saída do forno agora, ela precisa ser divulgada, ela precisa ser falada, discutida, comentada, porque só assim a gente sai do limbo, sai dos invisíveis. A gente precisa acreditar nas nossas leis brasileiras, precisa fazer com que elas sejam cumpridas, embora a gente esteja num momento crítico na política, não só na política da pessoa com deficiência, mas numa política em geral deste país. Mas eu acredito que qualquer forma de divulgação, de estar falando, explanando, cantando, qualquer movimento de arte e divulgando as questões das pessoas com deficiência, tudo é válida, e eu acredito muito e estou muito feliz e agradeço imensamente em estar aqui participando junto com a minha amiga Jennifer. Quero que os surdos tenham atenção. Não precisa ter vergonha e nem se esconder, vocês têm que se mostrar para as pessoas verem vocês. Não precisa ligar porque as pessoas vão dizer. Tenham coragem, não precisa ter vergonha, se esforcem e fiquem firmes, mostrando a nossa língua, a Libras. Eu já sofri muito, mas eu sou feliz, continuo lutando. Eu chego em todos os lugares, faço Libras, eu ensino, e aí as pessoas percebem, elas precisam ver que precisa mudar o interior delas, elas precisam aprender a Libras, precisam estudar, e eles vão conseguir, não é difícil. A diferença é essa, achar que porque tem um degrau na porta da tua casa,
eu não vou poder entrar na tua casa. Seria interessante se você não tivesse esse degrau na porta da sua casa, né? Porque aí você teria uma outra visão do que é a sociedade. Eu ainda sonho num país todo acessível, atitudinal principalmente, né? As pessoas entender que não é uma rampa, não é um letreiro maior, não é um audiovisual melhor que vai mudar. E sim a diferença de tratamento das pessoas. Para o modelo social, se você vai num lugar e o lugar tem barreiras, esse lugar é deficiente, não você. Então, na verdade, a deficiência hoje ela está sendo questionada para estar além do corpo da pessoa, ela está no social. Então, hoje a definição de deficiência não é mais só corporalmente falando. A deficiência hoje tem um significado muito mais amplo e ela tem, principalmente trazendo pela questão da lei, essa questão de ter uma ou mais barreiras, barreiras arquitetônicas, barreiras atitudinais, barreiras sociais. Então, se eu encontro barreiras para que eu possa realmente participar da sociedade, então realmente existe uma deficiência. Mas aí a deficiência está em mim ou a deficiência está no social? História engraçada que eu tô na rua ou num metrô e as pessoas assim chegam oferecendo dinheiro e eu tô simplesmente, esperando o ônibus ou esperando o trem na fila do ticket para comprar o bilhete e as pessoas vêm querendo dar dinheiro. Um cara já até enfiou o dinheiro no meu bolso porque falou, não precisa. E o cara, não, mano, você precisa, toma esse dinheiro aí. É normal alguém querer ajudar ou querer pensar ou inferiorizar alguém que tenha um sentido a menos, seja a visão, a audição ou seja o físico. Mas antes você pensa um pouquinho e pensa que essa pessoa não é inferior por conta disso e também não é herói. E você também tem que pensar que precisa saber se essa pessoa quer mesmo ajuda. Pergunta, você precisa de ajuda? Ou, pensar um pouquinho. Se fosse você, né, se colocar no lugar dessa pessoa. É retirar o estereótipo e ter experiência. Se você tiver dúvida, pergunta. Se você não sabe, pergunta. Se você não sabe como falar, pergunta. Se a pessoa te corrigiu, aceita. O capacitismo é uma coisa que também super importante de estar sendo tocada e levantada, né, dentro do movimento, ou através de uma ferramenta do movimento hip hop, que é o rap. Enfim, eu acho que é super válido, eu acho que é necessário até, se for pensar. Já falando um pouquinho do objetivo do projeto, é questionar o que é deficiência e questionar, será que ainda estamos invisíveis para a sociedade? Onde estamos na TV, onde estamos na arte, na música, onde estamos nos lugares, né, de poder. Nós estamos sempre à sombra, na invisibilidade, com o pensamento de precisa ser ajudado. Não pode ficar medo não, certo? Então, porque colocar cabeça local, certo? Então, decisão. Você quer para receber seu salário, entendeu? Então, legal para parar, entendeu? Por quê? Comprar as coisas, não fica medo não, certo? Tem para fé, na mão de Deus, vai, trabalha, entendeu? Bora estudar um pouquinho, né, gente? Tentar aprender, tentar ser mais humano, sabe? A humanidade tá faltando o quê? Amor e olhar a outra pessoa sem questionar, sem apontar,